quer começar com uma análise sua e depois vai pedindo as imagens? Você manda, você sabe disso, você manda aqui no programa, cara. Cara, a gente vai passar aí rapidinho, né, as imagens, porque eu sei que o pessoal tá em dócil aí para poder falar sobre, né, outros assuntos. Mas é mais um jogo, né, cara, do Flamengo. Ontem até muita gente qualificando como boa atuação. E se você realmente for pegar pelos últimos jogos, você vê que foi um Flamengo acima do que pode, né, do que vinha jogando realmente. Ponto. Algumas chances criadas, o Gatito sendo, né, o melhor do jogo, mas também falo, se você não criar contra um Botafogo que está em construção, o Luiz Castro foi o quinto jogo dele ontem. Né, jogadores que estão estreando a cada semana, ou seja, um time em formação. Se você não conseguir atacar e criar chances para cima do Botafogo, aí que tu vai falar que o problema está muito maior do que a gente vem pensando, né? Realmente. A gente já veio de um jogo contra o Tadjeres que a gente deu 3 chutes em 90 minutos. 3 chutes em 90 minutos. Então, se esperava ontem uma atuação melhor. E ela até veio. Só que é um Flamengo que ainda tem alguns problemas, isso é óbvio, mostrando aqueles mesmos problemas de recomposição, de transição defensiva. A gente vai mostrar algumas coisas para vocês, lembrando que ontem a maior válvula de escape do Flamengo, onde o Flamengo criava, era com o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, né? O Sarabia tomou um cartão logo cedo, ficou pendurado o jogo todo. O Flamengo criava muito por ali, mas pouco incisivo no primeiro tempo, a cabeçada do Arão, né, que o Gatito pegou e a bola bateu na trave. Uma outra do Gabigol, que eu acho que o Cuesta tira quando a bola já tinha passado pelo Gatito. Mas, né, cara, eu acho que foi um domínio territorial, mas com poucas oportunidades no primeiro tempo. Marcação, o Flamengo tentava marcar alto, algumas vezes tinha, né, levava êxito nessa marcação, em outros momentos não. Né, quando tem a questão de tirar a linha de passe, eles têm muita dificuldade e é facilmente quebrada, né? O Botafogo fazendo uma saída sustentada, né, com 4 jogadores, mais, né, os volantes, né, vindo jogar, e por isso até o Botafogo teve muita mais posse de bola no primeiro tempo, uma posse de bola defensiva, né, já que o Flamengo tentava morder, mas não conseguia, né, roubar a bola sempre no campo de ataque. E aí até tem uma dúvida, por que não o Gomes e sim o Andréas? Eu, sinceramente, não entendi a escolha dele. Se foi porque questão física, aí a gente pode falar de planejamento errado, né, que o Gomes vem saindo todo jogo aí com tempo, e jogando só um tempo, e jogou lá contra o Altos, mas aí é uma outra situação. Vem o segundo tempo, né, e o Flamengo toma aquele gol, que, claro, a falha do Hugo é clara ali, né, uma falha, mas para mim tem erros em todos os setores para acabar no Arão, a gente vai mostrar isso para vocês em imagem também. E por que eu coloco o Arão, né, nessa situação? Porque ali, a gente vai mostrar na linha para vocês, não sei se vocês repararam, ele passa correndo do Davi Luiz, quando na verdade era só ele parar, né, na mesma linha do Davi. Quando o Erisson corta para a esquerda, ele estaria marcando e o jogador que passou estaria impedido. Então, acho que tem um erro também por ele não ser zagueiro, ser posicionado ali, né? E depois o Flamengo tem sim algumas chances para fazer o gol, mas assim, eu continuo achando muito pouco, Berrota. Eu continuo achando que esse Flamengo não deu liga do Paulo Souza, tem uma dificuldade, né, muito grande. Você vê, claro, um Botafogo mais defensivo, mas você já vê um time mais organizado, né, com as linhas. A gente vai mostrar as linhas do Botafogo também, bem definidas. E eu acho que o Flamengo precisa melhorar muito e eu não sei de onde vai tirar isso. Eu não sei de onde o Paulo Souza vai conseguir fazer essa evolução. Sinceramente, eu não acredito. Acho que teve o Carioca, teve pré-temporada, teve Carioca, teve fase de grupo de Libertadores, que está acabando, faltam 2 jogos, e esse time não engrena. E eu não sei, sinceramente, se ainda tem margem, né, para crescer. E só uma questão que eu queria elogiar, né, o treinador do Botafogo, o Luiz Castro. Primeiro que eu acho ele mais treinador que o Paulo Souza. E quando a gente fazia, né, vídeos lá em dezembro, eu citava o Luiz Castro, como o Vitor Pereira, como outros aí, que a gente citava como boas opções para o Flamengo. Ele, com 28 minutos, ele fez uma substituição, né? Ele tirou o Gustavo Sauer, o número 10, para colocar o Diego Gonçalves pelo lado e trouxe o Vitor Sá, que chegou a ser cogitado no Flamengo aí no ano passado. Para quê? Para poder marcar o Ayrton Lucas, porque o Flamengo faz essa substituição. O Felipe Luiz sai machucado, sentindo a panturrilha, e entra o Ayrton Lucas. E ali o Flamengo muda, né, um pouco a sua forma de jogar,
ele faz uma saída mais sustentada com 4, depois o Isla, né, como só tinha o Erisson, né, só tinha lá o Erisson na frente, o Ayrton Lucas começa a sair mais pelo lado também, e o Flamengo muda a sua forma de jogar, os dois laterais avançando bastante, e no segundo tempo tem mais uma mudança, quando entra o Lázaro, o Flamengo volta a atuar no 4-4-2, com o Bruno Henrique e Gabigol na frente, e é por isso, né, Perrotinha, Bigode, que eu sempre falo no meu canal e falo aqui no Zona, que o problema não está no sistema tático, no 3-4-2-1, 4-3-3, 4-4-2, o problema não está nesse, sim nas ideias, né, que o Paulo Souza pede na forma de jogar para se implementar, ocupação de espaço, jogo sem a bola, dinâmica de terceiro homem, superioridade numérica, e que os jogadores não conseguem entender, têm alguma dificuldade para entender ou não querem entender, e por isso, né, o jogo não flui, porque ontem também, mais uma vez, ele mudou, né, a forma de jogar. É impressionante. Assim, eu ia te fazer algumas perguntas que você já respondeu. Eu ia perguntar se a culpa era do esquema, mas nitidamente você está me deixando claro de que não sei se exatamente a palavra certa é culpa, tá? Mas provavelmente tá muito mais na escolha das peças para desempenhar as funções que são importantes dentro de campo, dentro desse esquema. Quando ele entra, por exemplo, mesmo, agora você estava dizendo, poxa, o João Gomes não jogou. Por que não jogou? Foi uma coisa física? Foi por uma questão física? Não se sabe ainda. E ele usa o Andrés Pereira. Aí tem a contusão do Felipe Luiz, que bota em questão um pouco do esquema, né? Só sobre o João Gomes, 28 minutos ele já fez mais roubada de bola que todos os volantes do Flamengo no jogo. Isso é para você ver como ele é acima, né? É impressionante. Aí você tem a entrada do Ayrton Lucas, que eu queria te perguntar, muda a forma de jogar? Acredito que sim. Quando o Ayrton Lucas joga, entra no lugar do Felipe Luiz, o Flamengo muda. E aí, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: já contra o Tajeres, uma bosta falar esse nome, e ontem contra o Botafogo, o Flamengo acaba passando por um momento muito igual. O Flamengo contra o Tajeres tem a contusão do Pablo logo no começo do jogo, e que inclusive o Paulo Souza menciona de que isso foi determinante para uma partida diferente do planejado do Flamengo naquela ocasião. Beleza. É uma declaração dele que eu estou usando, né? Ontem, quando o Felipe Luiz sai, o Flamengo também passa por um momento que também foi dito por ele, que o Flamengo muda um pouco a característica de jogo. Mas que mesmo assim o Flamengo foi soberano na partida, segundo o Paulo Souza, ontem. E para muitas pessoas é verdade. Né? Para muitos analistas, inclusive, o fato do Flamengo finalizar mal é que determinou a vitória do Botafogo, porque senão seria 5-1 Flamengo. Para muitos analistas, teria sido 4 ou 5-1 Flamengo, se o Flamengo finalizasse corretamente. Tá? Foram, se não me engano, 20 finalizações, destas 7 em gol. Destas 7 em gol, 4 são possibilidade de gol assim absurda, e o Flamengo perde, né? Voltando. Quando o Paulo Souza, me parece, até na tua análise, o Paulo Souza tem, às vezes, uma escolha de jogadores dúbia ou equivocada, e o quão também a falta de peças ou de reposição ou perder peças ao longo, principalmente no começo do jogo, podem ocasionar uma partida ruim para esse esquema do Paulo Souza. Não, ocasionar para jogar mal, eu acho que não, dependendo de qual jogador. Se tu perde uma Arrascaeta que você não tem quem colocar, aí você pode falar que, né, que mudou o jogo. Mas assim, eu acho que essa questão de contusão, ela só atrapalha no teu planejamento de jogo. Porque às vezes você tá com um banco mais limitado, ou você tá com alguns jogadores que você precisa trocar, ou alguma situação e você já tem que gastar, até uma parada também, que hoje tem, né, essa regra aí de paradas que você gasta. Claro que muda o jogo do Flamengo, com o Felipe Luiz é um lateral construtor. E ontem ele saía bastante ali pelo lado esquerdo, construindo por dentro. O Bruno Henrique jogava bem aberto em cima do Sarabia, né? Ele que dava amplitude, o Bruno Henrique de um lado, o Isla do outro. O Felipe Luiz saía um pouco mais e vinha construir por dentro. Quando o Ayrton Lucas entra, muda isso. O Bruno Henrique começa a jogar mais por dentro e o corredor é do Ayrton Lucas, que faz várias ultrapassagens ontem, ele chega na frente.
Quando os analistas falam que ontem faltou o gol, eu tô com eles, eu concordo que ontem o Flamengo deveria ter ganho o jogo, poderia ter ganho o jogo, inclusive com um gol irregular, né, que o VAR anulou, né? Para mim, aquele foi um erro do VAR, né, pela questão da onde ele parou a bola, ali na bola já tinha saído do pé do Everton Ribeiro. Então, assim, era um jogo para o Flamengo vencer, o Gatito foi bem, né? O Flamengo, logo que o Lázaro entra, ele tem 2 finalizações que o Gatito vai bem, tem o Davi Luiz no final, tem uma série de situações. Mas a gente continua tendo alguns problemas, a gente continua tendo a transição defensiva problemática, né? E eu quero ver criar oportunidades. Claro, tem jogo que tu vai criar muito mais do que o outro, mas criar em todos os jogos. Por que o Flamengo muda tanto quando joga contra um Tadieres fora do que joga com a sua torcida a favor no Maracanã? Ontem, no caso, foi Mané Garrincha. Eu quero ver um Flamengo mais consistente. A gente jogou contra o Atlético Goianiense, alternamos, não fizemos grande partida. Contra o Sporting Cristal, primeiro tempo até legal, segundo tempo muito ruim, jogando o segundo tempo no 4-2-3-1. É o que eu falo de esquema. Te mostrou aqui, né, imagens. Depois, contra o Atlético Paranaense lá, foi ruim. Contra o Católica lá, primeiro tempo bom, segundo tempo mais ou menos. Contra o Tadieres, uma atuação ruim. Cadê esse Flamengo? Por que esse Flamengo não consegue ser consistente? Eu acho que hoje o maior problema do Flamengo é que o Flamengo se tornou um time comum e qualquer jogo nosso, a gente não tem mais aquela certeza que nós vamos ganhar. Sabe aquele sentimento quando você ia assistir, né, o jogo e você já sabia que o nosso time ia ganhar, poderia até não ganhar durante o jogo, se complicar, mas você sabia disso. E hoje o adversário, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, o adversário não respeita mais o Flamengo, ele não tem mais medo do Flamengo, ele encara o Flamengo hoje para ganhar, e eles têm conseguido, né, esses êxitos aí. O Flamengo tem 33% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. 33%. Aí fala assim, não, mas o Flamengo foi o time que mais criou oportunidades no Campeonato Brasileiro. No jogo de ontem, né, que foi o primeiro, talvez o jogo contra o São Paulo no Maracanã. Porque contra o Atlético Paranaense lá nós criamos muito. Contra o Atlético Goianiense também no final, a gente teve várias chances lá com o Pedro, né? Sabe, a gente precisa de um time que seja mais consolidado nas suas ideias de jogo pré-definidas, que o Flamengo sempre teve um ataque, cara, que muito forte. O time bagunçado do Renato atacava muito. O time do Domi bagunçado atacava muito. O time do Rogério atacava muito menos, mas atacava bastante porque ele gostava de ter a posse de bola. O time do Paulo Souza não ataca mais tanto assim. Por quê? Porque ele mudou, né, a forma de jogar. Hoje quem dá amplitude de um lado é o Isla, já mais posicionado, né, cara, com o Bruno Henrique do outro lado. Aí depende muito da movimentação do Everton Ribeiro, né, por dentro com a Arrascaeta. Eu, sinceramente, por isso que eu falo que não é sistema, são as ideias de jogo do Paulo Souza, para mim. Você acha que... Eu sempre quis fazer essa pergunta para você e sempre tive medo. Que é a seguinte... eu sempre tive uma impressão, desde o primeiro, sei lá, primeiros jogos do Paulo Souza, e principalmente quando os jogadores principais jogavam, né, tiveram a oportunidade de jogar, que o time sempre jogou com, parece, um freio de mão puxado. E aí, eu não sei se isso é culpa do esquema, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo que sempre me chamou a atenção. O Marinho foi contratado pelo Flamengo. O Michael era um jogador com características mais ou menos semelhantes. E são jogadores que, para mim, são jogadores velozes e de profundidade. E o Marinho ainda tem uma característica que, para mim, puta, era tão legal que, assim, é um cara que não necessariamente, se ele vê que não dá para ter profundidade, dá para ir para a linha de fundo, dá para fazer jogada veloz, etc., ele vai dar um porradão, que é o tal do mini-míssil, né, aleatório, de fora da área. E você não... Assim, por que um jogador destrói as características... Um técnico destrói as características de um jogador, aquilo que ele tem de melhor, em prol de um esquema que não favorece em nada a você tirar o melhor futebol desse jogador? Olha, Perrota, isso aí é meio polêmico, tá? E vou te falar por quê. Porque cada um pensa de uma forma. Eu, sempre nos times que eu trabalhei, seja em qualquer idade, desde dos mais novos até os mais velhos, sempre entendi que eu preciso performar jogador. Eu preciso tirar o melhor deles, né? Às vezes pode acontecer, e eu entendo quando ele colocava o Everton Ribeiro pela esquerda, porque ele não queria tirar o Everton Ribeiro do time, porque ele achava que era um jogador diferente. Eu até entendo em relação a isso. Mas quando ele tem um time
que ele tem uma forma de jogar, que ele vai conseguir encaixar melhor as peças que tem, inclusive incluindo o Marinho, né, que chegou depois, e que ele possa performar cada atleta desse para coletivamente o time funcionar e o individual aparecer, ele prefere fazer o time dele, a forma de jogar dele, com as ideias dele. Até aí não tem problema, mas desde que o time corresponda coletivamente e que individual apareça. Hoje, se eu perguntar para vocês, qual jogador no Flamengo está performando? Tá aí a pergunta. Qual, Bigode? Jogador do Flamengo hoje você acha que está performando? Performando pra cacete hoje. João Gomes só. Só o João Gomes, né? E aí, a gente vai falar de um João Gomes que realmente está muito bem, mas que ano passado já jogava bem. Talvez não tinha tantas oportunidades, né? A gente pode lembrar de um jogo contra a LDU lá. Você tá falando assim. O Pedro cresceu com o Domenech. Isso. O Arrascaeta cresceu com o Domenech. Exato. Qual é o jogador que cresceu com o Paulo Souza? Difícil. Pode ser tanto coletivamente quanto individualmente, tanto faz. Difícil, cara. Eu não sei. Você pode citar, de repente, o Lázaro, né? O Lázaro. É isso que a gente tá falando. Porque a gente precisa, né, que o jogador, que o treinador tire o melhor de cada atleta. Então, se o Bigode tem certas características, eu tenho que aproveitar as melhores características dele. O Perrota, a mesma coisa. E aí eu tenho que tentar encaixar os dois no meu time, né, para poder jogar. Eu acho que tem que ser dessa forma, tá? Assim, eu repito, o que mais me incomoda, eu sempre gostei do jogo sem a bola do Flamengo. Quando a gente lá no podcast, lá que eu tive com o William Godoy, lá no podcast... Foi maneira demais essa entrevista, cara. Parabéns. Ficou muito legal. Pô, muito legal. Show, né, cara? E pena que foi o primeiro, a gente tava com alguns probleminhas técnicos já resolvidos no partido segundo. A gente vai trazer o Godoy mais para frente novamente. E aí, o Bruno, né, o Vilafranca, já sabendo, né, da minha resposta, porque a gente faz sempre live junto, perguntou pro Godoy o que aquele time do Jorge Jesus encantava mais ele, chamava mais a atenção dele. E ele respondeu a mesma coisa que eu falo, e que o Bruno falou. Pô, aí, Xará, tá vendo? Que é o jogo sem a bola. Por quê o jogo sem a bola? Porque aquele time era encantador com a bola. Era um time que produzia, que tinha jogadas maravilhosas, que fazia gols de videogame, muita movimentação na frente, troca de posição. Mas aquele time sem a bola era fantástico. Por quê? A gente marcava alto, a pressão pós-perda funcionava, as linhas, o time era compacto, para frente, para trás, né? Vocês devem ter escutado muito aqui o efeito mola, né, na marcação. Pede a ter falado muito para vocês, né, que quando uma linha sobe, a outra fica, depois vem. Aquele time não, aquele time andava certinho, sempre compacto. Era difícil pegar aquele no comecinho, tinha alguns problemas, óbvio, estava começando, mas depois que acertou, era muito difícil daquele Flamengo. O Flamengo jogava no campo de ataque, né, roubava muitas bolas, fazia transições muito rápidas ali, porque são jogadores inteligentes e velozes, caso de Gabigol, de Arrascaeta, de Bruno Henrique, a inteligência do Everton Ribeiro. Era aquele time. Quando você chega hoje e quer jogar marcando linha de passe, eu já vejo uma dificuldade. Porque se você repara, os jogadores têm muita dificuldade na hora de tirar a linha de passe, de fechar a linha de passe, né, para poder o passe não passar para frente. Tem muita dificuldade. Então eu prefiro aquele Flamengo. Muita gente fala da questão física. Eu entendo que quando você diminui o campo, você corre menos. Eu entendo dessa forma. Porque o que você vai correr mais, Bigode? Se você tem que fazer a transição o tempo todo, você vai e volta. Você desce para marcar, você sobe para atacar. Você desce para marcar, você sobe para atacar. Ou quando você está ali só em meio campo, você já recupera a bola dali mesmo. Sabe? Então, é por isso que algumas coisas me incomodam. Porra, a gente falou aqui, esquece Jesus agora, vamos falar do Dome para cá. O time do Dome era espaçado. Porra, eu tinha uma imagem, que eu perdi essa imagem. Porra, lá no jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo ganhou de 1-0 lá, Copa do Brasil, que o Hugo pegou um pênalti. Porra, e aí tinha um buraco tão grande, mas era tão grande, que a gente só vê isso na escola de samba, na Sapucaí, quando um carro quebra. Porra, era os 4 da frente, mais Thiago Maia e eu não vou lembrar quem era outro volante agora. Não sei se subir na marcação. Vem a intermediária, defensiva, meio campo, para chegar lá atrás da linha do meio campo, a linha dos nossos zagueiros. Felipe Luiz, Noga, Isla e eu não vou lembrar quem estava do lado agora, acho que era o Léo Pereira, não lembro.
Então, assim, mas era um time que produzia demais. E ele produzia como? Com ideias de jogo dele, criava. Ele fez o Arrascaeta jogar naquela posição ali que a gente chama zona 14, que performou demais ali o Arrascaeta. Ele tinha o Pedro performando, ele tinha todos os jogadores, né, criando muitas alternativas, superioridades numéricas, chama de terceiro homem, jogo posicional. Aí você vem pro Ceni, o time criava um pouco menos porque ele gostava de ter a bola e fazia 1-0, queria controlar o jogo com a posse. Né? Às vezes tomava um gol, vinha depois na coletiva, não, tivemos 11 chances, 11 finalizações, enquanto foi o jogo 1-1. Então esse era o problema do Rogério Ceni. Vem o Renato, aquele alucinante. Ofensivamente, o time fazia 2, 3, 4, 5, todo mundo lindo, porque é aquilo que o Flamengo quer, né? Jogar para frente e fazer mais gol. Tá 2-0, tu não quer ali, administra, tu quer o terceiro. Ou tu não quer? Tu quer o terceiro, tu quer o quarto. Esse é o Flamengo. Mas que conforme foi passando o tempo, era um cara que taticamente não tinha nada para acrescentar. Fisicamente era ruim, um era o crossfiteiro, o outro era foi campeão em 2009, estava trabalhando na praia. Porra, e o time foi caindo fisicamente até chegar na Libertadores, né? Não sei se vocês estavam lá, eu estava lá, encontrei o Alan lá. Porra, de um time que chegou em frangalhos na final. Só o Arrascaeta estava bem porque tinha 2 meses parado. Então esse, né, era um problema. E esse time do Paulo Souza não, esse time do Paulo Souza cria muito menos, tem pouca variação ofensiva, depende muito do Isla. Quando ele escalou o Pedro contra o Atlético e ele escala o Marinho e o Isla, na teoria, Perrotinha, tá certo. Por quê? Porque ele vai dar a profundidade, tem um homem de área. Só que o problema é que quando vai pra prática, tem uma dificuldade, sabe qual é? O Marinho jogar por aquele lado que não consegue. Exato. Então a gente tem que separar muito a teoria da prática. Esse é o que a gente mais discute aí no meio do futebol e que eu falo com os parceiros, né, que são teóricos. A teoria tá linda, tá certo. É um canhoto por ali para poder dar a profundidade. Mas é o Marinho, ele não vai te responder isso. Então, assim, são vários problemas que acontecem hoje no Flamengo. Estamos falando de campo, daqui a pouco a gente vai falar sobre as outras áreas. Porque já deve ter muita gente aí falando de que não é só o Paulo Souza. Sim, não adianta só tirar ele. Tem que mudar muita coisa. A gente está falando de campo e bola nesse momento.